Vocês vivem dizendo que eu não falo de música aqui no canal, né? Então, hoje eu vou falar de Secos e Molhados, mas só que não é desse disco aqui que vocês estão pensando, não. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem. Então, às vezes a gente fala aqui no canal de quanto custa um avião e vocês sabem que não tem avião barato, né? Os de linha aérea mesmo custam de dezenas a centenas de milhões de dólares. Um Boeing 787, por exemplo, ou um A350, eles custam aí na casa de R$ 1 bilhão, por exemplo. Mas é pouco comum uma companhia aérea ter dinheiro para comprar um avião desses à vista. E mesmo quando tem esse dinheiro à vista, a fila para receber é enorme, pode levar anos até chegar a sua vez de receber aquele avião. Então é aí que entram as empresas de leasing. Com elas você consegue um avião em questão de meses, semanas ou até dias. E o que é melhor, pagando mensalmente em suaves prestações no seu carnê da Casas Bahia. Mas como é que funciona o leasing de aeronaves? É isso que a gente vai ver hoje. Antes de mais nada, se alguém quiser saber a companhia aérea com a maior frota do mundo, aí vem logo na sua cabeça American Airlines, né? Porque ela tem aí incríveis 941 aviões. Você acha muito? Com certeza. Mas se eu te disser que uma empresa da qual você nunca tem ouvido falar, por exemplo, a AerCap, que tem uma sede na Irlanda, eles têm 1.040 aviões e ainda vão receber mais 300 aviões nos próximos anos. E ela não é a única dentre as mais de 100 empresas de leasing que pipocaram nas últimas décadas pelo mundo. A GECAS dos Estados Unidos tem quase 2.000 aeronaves, se a gente contar asa fixa e asa rotativa. Mas como é que funciona esse negócio de leasing? Quanto que é o aluguel? E por que ele vale a pena tanto para os lessores, que é quem faz o leasing, quanto para as companhias aéreas? Como diria Jack o Estripador, vamos por partes. Como eu falei antes, um avião é caríssimo e se você quiser um novo para ontem, vai ficar querendo. E onde existe uma necessidade sem solução, existe uma oportunidade de negócio. E as empresas de leasing já começaram com uma vantagem enorme sobre as companhias aéreas na hora de comprar o avião. Elas não precisam se preocupar com custo operacional, porque elas apenas negociam o avião e no máximo vão gastar para estocar ele no deserto, por exemplo, caso ele não seja usado por algum tempo. Mas com o boom que a aviação sofreu nos últimos anos, nos últimos 20 anos, né, é cada vez mais difícil sobrar um avião no deserto. Companhias aéreas estão surgindo e outras crescendo o tempo todo no mundo. E como esse ambiente de negócios das empresas aéreas é muito dinâmico e tem políticas, guerras, economia e mais uma série de outros fatores que afetam o dia a dia do planejamento das linhas aéreas, ter que esperar anos por um avião que você precisa agora ou manter parado um avião que você não precisa mais, são problemas que assombram as empresas. Então, as operadoras de leasing entram justamente com uma solução para esses dois casos. Um bom exemplo é o que está acontecendo agora mesmo com a crise do Boeing 737 MAX. A Gol tem 7 737 MAX na frota, fora vários outros que ela já devia ter recebido. Ela tinha começado rotas para os Estados Unidos que apenas o MAX podia fazer, sem escalas, e tinha um plano de expansão de rotas que contava com esses novos aviões. Paralelamente, a Avianca Brasil deixou de operar, e do dia para a noite várias rotas ficaram carentes de alguma empresa que pudesse operar entre aquelas cidades que antes eram atendidas pela Avianca Brasil. Como então aproveitar essa oportunidade e ainda contornar a parada do MAX? Recorrendo ao leasing de aeronaves. Providencialmente, uma das grandes companhias da Índia, a Jet Airways, parou de voar mais ou menos na mesma época e do dia para a noite sobraram dezenas de Boeing 737NG do mesmo modelo que a Gol já operava, só que lá daquele lado do mundo, lá na Índia. Em questão de semanas, vários desses aviões vieram para o Brasil e hoje estão operando pintados na cor laranjinha,
enquanto o Max não volta a voar. E dá para perceber se você voar num desses, sabe por quê? Porque ele é diferente dos outros modelos encomendados pela própria Gol. Eles não têm a parede laranja no final da cabine de passageiros e muitos contam até com assentos de classe executiva na parte da frente. E mesmo do lado de fora, alguns não estão com a pintura completa, como esse aí que vem emprestado da Transavia. E quanto custa por mês um avião desses? Um Boeing 737NG sai por volta de 350 mil dólares. É caro? Com certeza é pra gente. Mas vamos fazer umas contas aqui de papel de pau. Numa frota de 120 aeronaves, isso significa cerca de $500 bilhão por ano em leasing. Portanto, estamos falando aí de uns 2 bilhões de reais. E qual foi o faturamento da Gol? Em 2018 foi de mais de 11 bilhões de reais. Ou seja, cada avião se pagou em menos de uma semana voando. O resto do mês é para cobrir os outros custos e, se possível, dar lucro. Sendo que combustível é o maior desses custos, então é muito difícil de dar lucro. Mas as empresas de leasing não ajudam apenas as companhias, mas podem também determinar o fim dessas mesmas companhias. Foi o que aconteceu com a Avianca Brasil, que deixou de pagar pelos aviões que ela estava usando. E quando um dos lados não cumpre o contrato, a coisa desanda. E foi assim que em poucas semanas a empresa não só perdeu boa parte da frota, como acabou deixando de operar completamente. Quer saber a história da Avianca? Dá uma olhada nesse vídeo aqui, ó. Muitos dos aviões que eram da Avianca Brasil estão agora voando em outras empresas brasileiras, o que acabou dando, felizmente, a oportunidade que muitos funcionários também estavam precisando. E lembram quando eu falei dos secos e molhados? Pois é, as empresas aéreas também fazem o leasing de seus aviões para outras empresas. E aí existe o Dry Lease e o Wet Lease. Primeiro vamos ver um exemplo de Dry Lease. Dry é seco, tá? Quando é verão no hemisfério norte, é inverno aqui no hemisfério sul. Se você é planilson, eu não espero que você entenda isso. E o que acontece no verão? Isso mesmo, todo mundo está viajando, quer ir para a praia, tem férias escolares, enfim. A demanda pelo transporte aéreo dispara no verão. No inverno é o oposto. Por mais que haja um movimento aí um pouco maior em julho, não é nem comparável com o que a gente tem agora no verão. E o que uma companhia aérea faz com esse monte de avião que está sobrando? A Gol, ela empresta alguns dos seus aviões para a companhia holandesa Transavia. Aí eles ficam voando na Europa por uns meses até a Gol precisar deles de novo aqui no Brasil, porque verão aqui, inverno lá, entendeu? Uau! Isso é mais uma fonte de receita e de otimização da frota. Afinal, avião só dá dinheiro quando está voando. Avião parado é prejuízo. E por que se chama dry ou seco? Porque a Gol empresta apenas o avião. Agora vamos ver um exemplo de molhado ou wet lease. Se vocês prestaram atenção no noticiário lá do meio de 2019, vocês vão lembrar que a British Airways enfrentou uma greve de 2 semanas dos seus comissários. E foi em julho, justamente no verão europeu, o período de maior demanda de voos deles. Agora a British tinha um problema, porque os seus aviões só podem ser operados por tripulantes habilitados na Europa. Sem esses tripulantes não adianta nada ter os aviões. Na mesma época, como a gente falou aqui no EP 483, a Qatar Airways estava às voltas com o bloqueio que o seu país sofreu dos países vizinhos e com 20 destinos próximos a menos. Então a frota de Airbus A320 da companhia estava em boa parte ociosa. Qual foi a solução? A Qatar emprestou seus aviões e as suas tripulações para a British, minimizando o impacto da greve. Como foram os aviões e as tripulações que foram e ficaram baseados na Inglaterra por algumas semanas até essa greve acabar, nesse caso a gente chama de wet lease, é o avião mais a tripulação. E assim como tem secos e molhados, tem também o damp lease. Seria alguma coisa como úmido, é intermediário, seria assim, aviões e pilotos, só que não vão os comissários de bordo, por exemplo. O negócio de leasing é lucrativo e vem crescendo. Nos últimos 20 anos, a porcentagem de aeronaves operando nas linhas aéreas subiu de 15% para 50%. Isso mesmo, metade das aeronaves que voam hoje nas linhas aéreas do mundo são leasing e pertencem, na verdade,
a uma das mais de 150 empresas de leasing que existem. E a gente está falando aí de mais de 12 mil aviões. Uma das grandes vantagens é que, como são muito capitalizadas, as empresas de leasing podem comprar dezenas de aviões, até centenas, de uma vez só. E aí quando você chega com esse poder assim de abrir a carteira e mostrar aquele monte de dólar, acaba conseguindo uns bons descontos, né? Então, se você tem uma pequena companhia e precisa de 5 aviões, vai sair bem mais barato pegar com uma companhia de leasing que conseguiu um ótimo desconto neles do que você mesmo ir bater lá na porta do fabricante e pagar bem mais caro porque está comprando apenas 5 aviões. Sem falar na questão de ter dinheiro para isso, né? A Gol, por exemplo, ela começou a empresa com 20 milhões de dólares e apenas 6 aviões. Como cada avião custava 60 milhões de dólares, a conta jamais ia fechar a não ser que eles fizessem leasing. A 350 mil dólares por mês por aeronave deu para a Gol ganhar fôlego e caixa para então expandir aos poucos os negócios e a frota até os 120 aviões que ela tem hoje. Aliás, aqueles primeiros aviões da Gol vieram justamente da Germânia, que é uma empresa que faliu aí há pouco tempo e a gente falou dela aqui ó, na retrospectiva do ano. Que é uma companhia alemã e ela estava precisando readequar a frota de Boeing 737 na época. Estava leasando os aviões para outras companhias, como a Hapag-Lloyd, Maersk e a própria Delta. E já que a gente falou disso, e se o mercado começar a se retrair e sobrar muita aeronave? Aí tem duas soluções. Uma é pegar esses aviões e estocar em algum lugar, geralmente no deserto. Custa dinheiro isso, mas se for bem feito, essa questão se resolve até a economia reacender de novo. E muitos aviões que ficam lá no deserto, eles voltam depois que essa marola da crise econômica passa. Por exemplo, a de 2008, lembra? Ficou um monte de avião no deserto e depois voltaram a voar. E os aviões que já ficam muito antigos e que não tem mais procura? Bem, esses aí acabam virando panela de pressão mesmo, como a gente viu no EP314, que é o caso do Airbus A380. É bom porque rende o dinheiro para o dono do avião. O grande mistério é, quando chegar a vez dos heavy plastics, tipo o Airbus A350 e o Boeing 787, porque eles são feitos de materiais compósitos. E como é que eles vão ser aposentados, hein? O que será que eles vão virar quando eles forem reciclados? Raquete de tênis, talvez? Então deixa aí nos comentários o que você acha que vai acontecer com esses aviões de plástico quando eles forem para o deserto. Deixa o like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito. Um grande abraço e até o próximo voo!